Eu não sei quantos sabem, mas aqui no Galpão, quando a gente termina um ano, nós nos reunimos, alguns pastores, que têm essa mesma lógica de entregar mensagens que nem nós temos aqui, e a intenção é fazer um esqueleto de tudo aquilo que a gente vai falar no próximo ano. Então, praticamente, nós terminamos um ano com todos os assuntos do próximo ano praticamente definidos. Alguns deles nós fazemos juntos, outros fica a critério da leitura que nós temos das necessidades das pessoas que caminham conosco. E esse ele foi um tema feito dessa leitura, da necessidade nossa, da necessidade do nosso coração. E desde já eu quero dizer que dos temas escolhidos para esse ano, talvez seja um dos mais difíceis de elaborar, muito difícil. Porque é um tema que mexe com a nossa intimidade, é um tema que mexe com nossos valores, é um tema que mexe com o nosso coração de uma profundidade muito grande. E não teria como nós que fazemos parte dessa série, e que vamos começar juntos essa série hoje, começar de outra maneira o nosso assunto sobre perdão, nesse simbolismo do 70 vezes 7, que é uma conversa de Jesus com Pedro, seu discípulo, onde Pedro pergunta quantas vezes nós temos que perdoar as pessoas, e 7 vezes, e Jesus fala não somente 7, mas 70 vezes 7, uma matemática louca, uma matemática aparentemente absurda para o nosso coração. E a proposta nossa é que, para a gente ter uma compreensão clara do que a espiritualidade cristã chama de perdão, é que nós estejamos firmados aqui por 4 domingos. A proposta é essa. Porque hoje a mensagem, ela trata justamente daquilo que é o fundamento do perdão dentro da ótica cristã. A mensagem é sobre isso hoje. E eu vou fazer a mensagem hoje de uma forma diferente daquela que eu venho fazendo há muitos anos. Eu vou começar com um texto bíblico, que é esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 10. É sobre esse texto que eu quero falar sobre a adição da graça, onde Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele fala assim, versículo de número 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Vamos orar? Senhor, todos nós precisamos da Tua ajuda nesse momento, para que nada se perca nessa mensagem de hoje. É fundamental que nada se perca. Mas nós, humanamente falamos, quando preparamos uma mensagem igual a essa, nós criamos, se nós estamos aqui para ouvi-la, nós criamos expectativas. Se há alguma expectativa fora dos planos que o Senhor tem para nós essa noite, que ela caia por terra em nome de Jesus. E que a voz do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar se misture com os nossos ouvidos, com o nosso coração, com o nosso querer, e que de forma profunda venha atingir a nossa vida, a nossa percepção da vida, a fim de nos esclarecermos a respeito do perdão na perspectiva da graça de Deus. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração por nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, eu vou voltar nesse texto no final, tá bom? Então, vou fazer uma coisa totalmente incomum aqui. Sem slides. Se vocês olharem para lá, o máximo que vocês vão ver é o símbolo do Batman. Sem slides. Ok?
e vou falar de uma forma totalmente old school essa noite. Uma forma totalmente clássica. E a forma clássica, ela exige que a gente preste um pouquinho mais de atenção. Eu quero começar a falar da adição da graça com uma história. Certa vez uma mãe saiu e comprou um vaso de extremo valor, um vaso que ela sempre quis comprar, uma obra de arte raríssima. E ela por muito tempo desejou aquele vaso. Era o vaso dos seus sonhos, e ela sai naquele dia, ela gasta toda a sua energia aquele dia para poder comprar aquele vaso. Chegando em casa, essa mãe coloca esse vaso num lugar especial, onde todo mundo pudesse ver a perfeição daquele vaso. Naquela casa havia um filho, e ela pega esse filho, chama junto a ela, mostra o vaso e fala assim: esse vaso é muito caro, meu filho. Por favor, não brinca perto dele. Não brinque com esse vaso. Porque se você quebrar esse vaso, o preço da dívida desse vaso vai ser eu retirar a tua mesada até que todo o valor do vaso seja pago. E olha que custa caro e a sua mesada é pouca. Então você vai pagar por muitos anos a dívida desse vaso. Ignorando o aviso da mãe, um dia o menino resolveu brincar. E ele tinha a casa toda para brincar e ele resolve brincar perto do vaso. Aconteceu o inevitável, o vaso quebrou. O vaso quebrou. E rapidamente ele corre à geladeira, pega um tubo de super cola e começa a tentar remendar os cacos do vaso. Mas o vaso não queria ficar como era. Sua mãe chega ao final da tarde e a primeira coisa que ela procura na casa é o vaso. E ela acaba encontrando cacos do vaso espalhados por toda a casa. Ouvindo os barulhos do passo da mãe, aquele menino se esconde porque ele não queria assumir a culpa de ter quebrado o vaso. A minha pergunta para todos nós essa noite é que, diante dessa cena, o que nós faríamos com essa criança? Poderíamos dizer, foi caro, mas é apenas um vaso. Ou então, podia dizer, afinal de contas, ele não fez de propósito, foi sem querer. E outros diriam, é somente uma criança. Mas deixa eu contar essa história de outra forma para vocês essa noite. Talvez para alguns aqui, as escrituras elas não tenham o mesmo sentido do que para outros. Mas eu quero te convidar a olhar para essa história na perspectiva das escrituras, ainda que ela seja para você um livro de sabedoria ou uma história escrita por um louco que quer ludibriar a nossa mente com questões que não são reais e verdadeiras. Eu queria te pedir essa noite que você colocasse isso um pouco de lado e viesse para uma história e pensasse nas Escrituras como a verdadeira história da humanidade. Eu não digo a verdadeira, a única verdadeira, mas a verdadeira história da humanidade. Eu preciso que você tente pensar das Escrituras desse modo. Essa história diz que há um Deus criador, que ele fez a mais perfeita obra da sua existência em 6 dias. E como nós não temos um DeLorean do tipo De Volta para o Futuro para ir lá e ver ele fazendo isso, eu vou trazer os nossos corações para a mesma pasta, para a mesma semântica que o autor de Hebreus no capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que é visível. Eu quero convidar vocês a caminharem comigo na lógica da fé. Aliás, a fé ela não é lógica. Porque o mesmo autor de Hebreus, ele diz no capítulo 1 desse texto, que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. A fé está além das nossas percepções, de ouvir, cheirar, ver, tocar. A fé é algo que você precisa agora caminhar comigo no seu coração. E através da fé, o autor de Hebreus diz que lá em Gênesis, Deus termina todas as coisas e fala, está tudo perfeito. A criação é a melhor obra que eu poderia ter feito. Mesmo assim, diante de tudo que Deus criou, havia um vaso muito precioso na criação.
Um vaso tão precioso quanto o daquela mãe. Um vaso que ela fez com um carinho totalmente especial. E esse vaso se chama a humanidade. A humanidade é o vaso especial de Deus da criação. A humanidade é tão especial que no Salmo de número 8, o autor do Salmo, quando ele olha para a humanidade, nos versículos de 3 a 5, ele compara a humanidade com a criação de todas as coisas, dizendo assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, o que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. O que é o homem para ser tão mais importante, tão mais especial para ti, ó Deus, do que todas as coisas que foram criadas? Essa é a pergunta do salmista. Entretanto, Deus avisa a humanidade que não poderia mexer em uma única coisa da criação, que no texto bíblico é apresentada como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela quebraria o vaso, e os cacos se espalhariam com um poder de destruição tão grande que não somente destruiria toda a humanidade, mas toda a criação de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, tocar nela, é a árvore que quebraria o vaso da criação. Aqui é a hora que a mãe decide: o que eu faço com essa criança? Aqui é a hora que Deus decide: o que eu faço com esses que são tão especiais para mim? Aqui é a hora que você precisa perguntar ao seu coração o que você faria com Adão e Eva sabendo disso tudo. Sim, essa é uma questão muito controversa. E a pergunta que está por trás dela é qual o risco, e aqui eu não sei quantos são pais, ou quantos querem ser pais, mas a pergunta é para vocês que são pais também: qual o risco de um pai perder a autoridade relaxando a pena de uma dívida? Pois é, o vaso foi quebrado, ele teve um alto custo. Mesmo quando não achávamos que a parte infratora tem a culpa, existe um custo e um prejuízo. O vaso daquela mãe foi comprado por um preço. A criação de Deus, ela teve um preço. O fato de eu relaxar a pena do devedor não indica que é inexistente em momento algum a dívida. A dívida existe. E quem paga o prejuízo? Mesmo que a mãe diga ao seu filho: está tudo bem, meu querido, o vaso estava quebrado e não tem que pagar essa dívida. Mesmo que a mãe diga: é só uma criança, o vaso continua quebrado. Quando Deus avisou sobre o vaso que quebraria no uso da árvore, ele deu uma sentença. A sentença foi dada antes do acidente. A sentença ela foi dada antes do incidente. Porque no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus já tinha falado: meu filho, se você quebrar o vaso, certamente você morrerá. A punição já tinha sido dada. E as crianças ignoraram o aviso do pai, brincaram perto do vaso, conheceram o mal e o vaso se quebrou. Aqui vem exatamente um ponto que todos nós, seres humanos, nos misturamos com Deus de maneira equivocada. E eu digo que nós nos misturamos de maneira equivocada porque nós avaliamos a ação de Deus a partir das nossas percepções. Ah, se eu fosse Deus, ele faria assim. Se eu fosse Deus, eu faria daquele jeito. Se eu fosse Deus, eu faria de outro jeito. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui essa noite. Quantos de nós já não viveu a mentira de outros? Quantos de nós já não se sentiram ofendidos porque uma pessoa contou uma coisa e não agiu com verdade com você? Quantos de nós não foram feridos por outras pessoas? E essa é a grande questão dos nossos relacionamentos hoje. Pessoas sempre ferem a gente e nós sempre ferimos pessoas. Essa é a grande verdade por detrás de nós, seres humanos. Mas Deus tem uma lógica diferente de fazer as coisas acontecerem. Deus tem uma lógica diferente de fazer a verdade aparecer. Deus, por exemplo,
ele não mente e não se arrepende. Em Números capítulo 23, versículo 19, o texto de um dos 5 primeiros livros da Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Só isso já mostra que o caráter de Deus é totalmente diferente do nosso. E essas mesmas palavras, o apóstolo Paulo escrevendo para o jovem pastor Timóteo, elas são repetidas da seguinte forma: se somos infiéis, se nós somos capazes de mentir, de magoar pessoas, se nós nos magoamos com pessoas, diz Paulo a Timóteo, Deus permanece fiel, porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. A sentença já havia sido dada. Esse vaso, se for quebrado, vai ter um grande prejuízo, a conta precisa ser paga, e certamente vocês morrerão. Se Deus volta atrás dessa afirmação que saiu de sua própria boca, ele estaria negando a si mesmo. Ele estaria negando o seu caráter absoluto, verdadeiro, certo e reto. O que fazer diante de um dilema igual a esse? Nada menos do que aplicar a sentença. Por isso, no capítulo 3, nos versículos 22 e 23, o texto diz assim: Pois o Senhor Deus mandou-os embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E aqui, gente, engraçado, a gente às vezes olha para o mesmo texto 10, 15, 20 vezes e percebe coisas como se fosse a primeira vez. Nós tínhamos todas as regalias. E quando somos expulsos daquele ambiente perfeito, onde todas as regalias nos foram dadas, o texto diz, a partir de agora você vai ter que cultivar do solo. Você não tem mais direito à mesada. Você não tem mais direito àquele presente diário. Agora você precisa ganhar o pão de cada dia. Agora você precisa mudar a forma de se relacionar com a natureza e com todas as coisas. Deixamos de receber a mesada do Éden para cultivar o solo. A grande diferença entre essa história e a do vaso é que, humanamente falando, a dívida não tem data para acabar. Quem paga o vaso quebrado? Quem paga o vaso quebrado? Quem paga o vaso quebrado? Desde então, vivemos tentando remendar o vaso. E aqui há um grande perigo que eu gostaria de chamar nossa atenção. Nós confundimos boa moral, e nós como cidadãos devemos ser moralmente bons, como as ações que nós podemos fazer para reparar o vaso. Não há nenhum problema em eu ser bom. Não há nenhum problema em eu fazer coisas boas para as pessoas. Não há nenhum problema em eu falar eu não faço nada de mal. Mas o que eu preciso nos alertar essa noite, e ser sincero com o meu coração com o de vocês, que isso é colar o vaso com super cola. Ele nunca vai ser o mesmo. Ele vai estar sempre remendado. Eu não sei, eu sei que você quer, como eu, fazer o bem. Mas eu tenho uma outra pergunta para a sua vida. O que te motiva a fazer o bem? O que te motiva a ser bom? Se for a crença na humanidade, eu preciso te falar que essa pode ser uma tentativa altamente frustrante. Porque a história nos mostra que quanto mais acreditamos na humanidade, parece que a humanidade tem um dom de sabotar a si mesma. Criamos o avião, colocamos na guerra, criamos a pólvora, fazemos armas de fogo, dizemos que amamos, mas quando é preciso perdoar, eu não consigo transformar esse amor em atos de perdão. A humanidade se sabota o tempo todo. Como crer em algo tão inconstante, tão instável, de caráter duvidoso, como eu e como você? Possivelmente não é o caso de ninguém, mas eu poderia dar aqui um monte de exemplos que representam isso. Há pessoas que fazem o bem em busca de reconhecimento, há pessoas que fazem o bem em busca que grupos o reconheçam, e há pessoas que fazem o bem porque gostam de likes no Facebook. Mas isso é remendar o vaso. Isso é remendar o vaso. Foi isso que aconteceu em Gênesis 11, na Torre de Babel.
A gente estava tentando remendar o vaso, querendo chegar até Deus. E Deus falou, vocês não têm condições de fazer mais isso. A humanidade conhecer o mal causou uma degradação cósmica de proporções inimagináveis e a mesma degradação à mente humana. Segundo as Escrituras, acionou-se naquele dia um cronômetro em contagem regressiva para a extinção de todas as coisas. Os efeitos da morte vêm degradando a natureza, os relacionamentos, e a cada dia morremos mais espiritualmente e fisicamente. Muito parecido com as predições do apóstolo Paulo na segunda carta aos Timóteos, em capítulo 3, versículos de 1 a 5, quando Paulo diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor para com a família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Essa é a humanidade. Esses somos nós. Por mais que a gente tente fazer alguma coisa boa, o máximo que nós conseguimos é remendar o vaso com supercola. A dívida havia sido feita. O vaso está quebrado e não há como termos a pretensão de sermos capazes de consertá-lo. Há uma máxima no mundo da economia que diz assim: alguém sempre paga a dívida. Aqui na nossa cidade tem um restaurante de R$1. Mas eu acho que nenhum de nós tem a ilusão de saber que R$1 não é o custo da comida. Alguém está pagando o resto da conta. Alguém sempre paga a dívida. A conta precisa ser paga. Tem horas que eu me pego pensando: o que será que passou no coração de Deus quando Ele nos viu, quando Ele nos percebeu fazendo tamanha besteira? Eu acho, meus amigos, que se eu fosse Deus, eu falava assim para Ele: eu falei para vocês que esse negócio não ia dar certo. Eu falei para vocês. Por que vocês fizeram isso? Eu falei para vocês. O que você faria diante dessa cena? Se fosse Deus? Resetaria a história? Começaria tudo de novo? Jogaria esse vaso fora e faria outro? Afinal de contas, você seria Deus. O profeta Jeremias é um dos profetas expoentes da Bíblia. E uma vez, o povo de Israel estava em profunda degradação. E Deus chama Jeremias e fala assim: Jeremias, eu quero que você vá num lugar para mim. E Jeremias foi na casa de um oleiro. Oleiro não é algo muito comum na nossa cultura hoje, mas oleiro é aquele cara que faz vaso. Quando ele chega na casa daquele homem, ele presencia uma cena interessante. Deus fala a Jeremias, em Jeremias 18, de 2 a 6. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estaria formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-se a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Será que eu não posso pegar esse vaso tão rachado e com a mesma massa fazer um novo? Será que Deus não pode pegar a tua vida, do jeito que está, a minha vida, e fazer algo novo? Como o oleiro molda a massa.
A Bíblia diz que nós fomos feitos de barro. A nossa essência é barro e sopro divino. A Bíblia diz também que Deus pode transformar a nossa vida da mesma forma que o oleiro transformou o barro. Então Deus bolou um grande plano. E o grande plano de Deus foi o seguinte: eu já sei. Talvez seja um conceito muito estranho a todos entender a Trindade, e eu não quero entrar nessa história da Trindade aqui, onde existem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 pessoas no mesmo ser. A gente pode conversar disso num outro momento. Mas a Trindade, para te ajudar, ela pode ser comparada como os materiais se apresentam na natureza, em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A mesma essência, a mesma fórmula química. Deus é o mesmo, a mesma fórmula, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas dessas 3 pessoas, a Bíblia nos ensina que uma entre elas, chamada Jesus, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que esse Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele fala que esse Jesus é exatamente o mesmo Deus que estava lá no Antigo Testamento e que estava lá na criação. Ele fala, inclusive, que Jesus, foi pela palavra que Jesus falava, que ele era a palavra de Deus, e através dele foi formada todas as coisas. E eu imagino a conversa de Deus Pai com Jesus. Jesus, você precisa, eu tenho um plano, e quem vai se enrolar nesse plano é você. Eu falei para eles não mexerem no vaso. E eles quebraram o vaso. Só que se a gente aparecer diante deles, da forma que nós nos relacionamos aqui no céu, eles não vão entender o que a gente quer dizer. E como eu falei para eles, vasos de barro, que eles não poderiam mexer na árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu não posso negar a si mesmo, só existe uma forma de fazer justiça a tudo isso. Alguém exatamente igual a eles, tomar o lugar deles e pagar a pena dessa dívida. Aí imagina a cara de Jesus, ele olhou para a cara de Deus e falou, estou ferrado nessa história. Então, o apóstolo Paulo diz exatamente o que Jesus fez. Em Filipenses capítulo 2, versículo 7, Paulo diz, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele tomou a mesma forma que eu e você temos. O apóstolo Paulo falou que isso aconteceu, fala que isso aconteceu na primeira carta aos Coríntios, de capítulo 15 a 45, porque o primeiro homem, ou Adão, tornou-se alma vivente, mas o segundo homem, que é Jesus, ele vem a tornar-se espírito vivificante. E é nesse momento que Jesus, ele assume a forma de quem quebrou o vaso e vivencia uma das piores mortes de seu tempo. Deixa eu te explicar o que acontece com Jesus. Na cultura onde Jesus nasceu, toda pessoa que fosse pregada em uma cruz era maldita. Na cultura em que Jesus vivia, a cidade santa era Jerusalém. Jerusalém até hoje para o judeu e para algumas culturas é solo sagrado. Tanto que as crucificações, elas precisavam acontecer fora da cidade. E havia um monte chamado Caveira, onde as crucificações aconteciam, porque o cadáver ele não poderia passar mais de uma noite pendurado, ou ele amaldiçoaria a terra. Por isso que se deixassem um cadáver crucificado dentro de Jerusalém, na compreensão deles, a terra deles santa seria maldita. E a terra onde eles viviam era a herança. Nós não podemos permitir que a nossa herança seja amaldiçoada. Então, era comum crucificar as pessoas fora dos muros de Jerusalém, nesse monte chamado Gólgota ou Caveira. Só que tem um lance. Todo o ser humano que fosse crucificado nesse lugar, ele seria chamado de maldito. E aí eu preciso trazer à nossa memória aonde Jesus foi crucificado. Fazendo jus aquilo que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro.
E Jesus é tão magnífico que quando as pessoas faziam aquilo e não entendiam o que estava fazendo, ele olha para vasos quebrados que nem nós e ora a Deus falando assim: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem. Eles não têm a mínima noção. Eles não têm ideia de que a única maneira de resgatar todas as coisas, de resgatar eles dele mesmo, não é remendando o vaso com supercola. Sou eu sendo o vaso perfeito, à luz daquilo que eles eram, quando o Senhor os criou, morrendo no lugar deles. E aí eu ganho um prêmio. O meu prêmio é ser glorificado e colocado de novo com o Senhor na ressurreição ao seu lado. Esse é o meu prêmio. Só que o Senhor os ama tanto que, se eles entenderem que eu fiz isso, o Senhor os adota como filhos. E eles recebem o mesmo prêmio que eu vou receber. Quem merece a eternidade, didaticamente falando, não somos nós. Quem merece a Terra Santa, não somos nós. Quem mereceu tudo isso foi Jesus. Porque ele mesmo disse que ele cumpre todas as leis que precisavam ser cumpridas para aquela dívida ser paga por completo. E é por isso que Paulo, em Colossenses, fala que Jesus coloca na cruz todo o escrito de dívida que nós temos. Não é dívida dos nossos erros cotidianos, é a dívida de nós termos quebrado o vaso. E ele fala assim: se você crê nisso e assumir isso, você vai viver no mesmo lugar que eu vou viver. Por isso que Jesus, em João capítulo 14, pouco antes de ser crucificado, ele senta com os seus amigos que entenderam essa mensagem e fala assim: viu, eu estou indo preparar morada para vocês. Para onde eu vou, tem um aposento para você. Para onde eu vou, vai ter um lugar especial para você. E eu falo mais, João 14, capítulo 3, você pode conferir na sua Bíblia. Eu estou voltando, e eu vou buscar vocês e vou colocar nesse lugar especial que eu preparei para vocês. Eu vou colocar vocês nesse lugar. Sabe por quê? Aí eu fico pensando, mas que plano louco de Deus. Eu falo a verdade. Eu nunca faria esse plano. Mas a dívida estava feita. E se tem uma coisa que eu aprendi, meus amigos, que dívida não se perdoa. Dívida se paga. E se não fôssemos nós, outro teria que pagar no nosso lugar. Se isso não é perdão, eu não sei mais o que é perdão. Concluindo, o apóstolo Paulo pega tudo isso que nós conversamos agora e começa a conversar conosco em Efésios capítulo 2, de 1 a 8, dizendo assim: primeiro, todos nós somos vasos quebrados. Todos nós somos vasos quebrados. Paulo fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que gosta de estar atuando na vida dos que vivem em desobediência. Todos nós somos vasos quebrados. E vocês que viviam, são vocês que entenderam essa mensagem e não são mais vasos quebrados. Vocês que irão viver como um vaso perfeito de novo na Terra Santa, que é a eternidade. Porque antes disso,
Fora disso, todos nós somos vasos quebrados. Aí Paulo vai um pouquinho mais adiante, nos explicando que vasos quebrados têm uma visão distorcida da realidade. O versículo 3 diz assim: anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos dos pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Nós teríamos que pagar a dívida por ter quebrado o vaso. É isso que Paulo está falando. Mas vocês entenderam o que Jesus fez? Vocês entenderam isso que eu estou te falando aqui essa noite? Então vocês entenderam que recebendo essa mensagem e entregando seu coração para Jesus e permitindo que a vida de Deus viva em você, a gente vai continuar meio rachado ainda. Mas vai existir um dia que não vai ter mais rachadura na nossa moral. Vai ter um dia que não vai ter mais rachadura nas nossas emoções. Vai ter um dia que não vai ter mais rachaduras no nosso coração. E esse lugar é para onde a Bíblia aponta em Apocalipse 21, onde diz que se você está chorando hoje, amanhã não vai ter mais choro nem lágrima. Nós voltaremos a ser o vaso do Éden. Tem um versículo em Apocalipse, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça. Se eu errar, me perdoem. Se eu não me engano, é o capítulo 14, onde Apocalipse fala assim: felizes são aqueles que morrem no Senhor, porque as suas fadigas já se passaram. Felizes são os que morrem no Senhor. Paulo vai falar também que a graça de Deus é o movimento divino que transforma vasos. Versículos 4 e 5. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aí ele fala, ele tem a frase emblemática da afirmação: pela graça vocês são salvos. Ele não está cobrando nada da gente para isso. Ele não cobra nada de você para isso. Aí Paulo vai falar também que a riqueza da graça de Deus, ela teve sim um preço. A dívida precisou ser paga. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar, e esse nos fez assentar, ele diz que aqueles que estão em Cristo já estão assentados nesses lugares hoje. Existe um amanhã, mas existe um hoje. Eu já posso desfrutar das benesses, das bênçãos, dos presentes que Deus nos dá hoje. Ele nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí vem a matadora, gente, que a adição da graça de Deus, nos faz novas pessoas. Versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio daquela fé que eu falei para vocês. E isso não vem de vocês. É um presente de Deus. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios também, capítulo 5, versículo 17, ele fala que se nós compreendemos isso, e isso faz parte da essência da nossa vida. Essa semana eu tive uma reunião, eu tive várias, mas numa delas eu falei assim para uma pessoa: se o cristão fosse uma cebola, tem cristão que arde os olhos, que nem cebola, né? Se o cristão fosse uma cebola, no meio da cebola, quando você encontra aquela parte mais dura, mais resistente, mais firme, não é? A cebola, aquela coisa que ela vai formando camadas. A camada mais interna de uma cebola é achar Cristo em nós. Se tiver que ir descascando você como pai, como mãe, como filho, como profissional, como marido, como esposa, como filha, como o que você quiser, no meio só pode existir uma pessoa, e não sou eu, não é você, é Cristo. E é isso que Paulo está dizendo, isso é um presente. E aí ele em 2 Coríntios 5,17, ele fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E as coisas antigas já passaram, e surgem coisas novas. A graça faz de nós novas pessoas. E aí Paulo vai falar: não há remendo que possamos fazer para ter esse tipo de transformação como a graça. Porque ele vai terminando esse texto falando: não é obra que faz isso, não é a sua moral que faz isso,
Não é só a boa vontade que faz isso. Porque a glória não é do ser humano. A glória é de Deus. Já sei. Você está se perguntando assim, o que isso tem a ver com perdão? Agora eu vou voltar naquele versículo que eu pedi para vocês esperarem até agora. A adição da graça faz de nós pessoas melhores. Pessoas que sabem o que Deus fez para nos perdoar. E por isso nós usamos a mesma medida para perdoar os outros. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Quem se sente perdoado por Deus, pratica o perdão na mesma medida. Cláudio, mas como? Eu não gostaria de fazer. E não vai ser feito isso hoje. Isso vai ser feito nas próximas 3 mensagens. Mas uma coisa, a começar de mim, eu posso falar aqui essa noite. E me perdoa o quão direto eu vou ser com você agora. Todos nós somos vasos quebrados. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: todos nós somos ex alguma coisa. Ex-adúlteros, ex-mentirosos, ex-impacientes, ex-julgadores, ex-prepotentes, ex-arrogantes, ex-imorais. Alguns de nós ainda não são tão ex assim. Mas Cristo está restaurando. E eu só posso perdoar pessoas e viver a matemática do perdão se eu entender o tamanho do perdão que Deus usou para mim. Que eu sou um vaso quebrado. Eu, Cláudio, sou um vaso quebrado. Mas eu estou na mão do oleiro. E eu quero te convidar essa noite a colocar a tua vida na mão do oleiro. Vamos baixar nossa cabeça?